quando, eu paro quando eu quero. Isso era a coisa que eu mais escutava, eu paro quando eu quero. Porque essa é a minha doença. Ela está estacionada porque eu entrei em recuperação. É uma doença que não tem cura, porque eu nunca vou conseguir beber igual as pessoas normais. Eu convivi com o alcoolismo da minha mãe durante muito tempo. Eu vi ela chegar em casa caindo pelos cantos. Eu lembro que eu era pequena. E eu arrumava a casa bebendo, tomando uma cervejinha que era a minha companhia. Eu comecei a deixar de fazer as tarefas domésticas para beber mais, cada vez mais. E meu marido chegava em casa e a gente acabava brigando. Era bem desagradável, né? Meu pai teve até muita paciência. Teve uma hora que ele não aguentou. A situação foi ficando tão insustentável que ele começou a cogitar em se separar. E para mim a separação deles, né, foi muito ruim. E eu já pelo grau de alcoolismo acelerado, essa doença terrível, eu não consegui a guarda da minha filha. Eu acho que foi até bom, eu não ia ter condição de cuidar da minha filha. Eu não me esqueço de um dia que teve uma festa na casa de uma colega. Eu era pequena, uma colega de escola, né? Acho que eu estava no 5º, 6º ano. E ela chegou para me pegar. Chegou bêbada, minhas amigas viram, ela desceu, ela entrou na festa para falar com a mãe da minha amiga. Bêbada. A mãe da minha amiga tirou a chave do carro da mão dela para a gente não voltar assim, para ela não voltar dirigindo. E ela brigou com a mãe da minha amiga na hora. Foi deprimente, né? Nós fomos embora de táxi, que a mãe da minha amiga não deixou a gente sair de lá de jeito nenhum. As únicas pessoas que aguentavam ficar perto de mim porque queriam me ajudar muito eram meus pais. Meus pais se preocupavam porque eles estavam vendo que eu estava indo para um buraco, era um poço sem fundo. Uma vez, ela caiu na sala. Aí estava só eu e ela, eu liguei chorando pro meu pai. Eu achei que minha mãe tinha morrido. Minha filha foi crescendo e foi presenciando a mãe dela usando álcool diariamente. Aí estava uma garrafa de bebida do lado dela, assim, né? Não quebrou, mas estava assim do lado dela. Eu peguei, né? A garrafa, joguei tudo fora, joguei fora. Aí liguei pro meu pai. Meu pai veio correndo. Minha mãe já estava acordando assim, falando torto. Eu rebatia, eu falava para ele que eu não estava bebendo demais, que era coisa da cabeça dele, que era ele que estava de implicância. Eu não me enxergava, ou não queria me enxergar, que é muito difícil a gente aceitar, né? Que está fazendo vergonha. Saía com os amigos, era sempre vomitando no final da noite. Teve uma reunião na escola que ela foi conversar com a coordenadora. Ela tinha bebido, dava para ver claramente. São vergonhas que eu passei. Teve uma menina que falou para mim, e a filha da bêbada. Ai, eu ficava morrendo de vergonha. Eu queria defender minha mãe, mas eu tinha vergonha porque minha mãe estava bêbada mesmo. O que eu ia falar? Parei de falar com essa menina. O álcool se tornou meu falso amigo, né? O falso amigo é o álcool. Meu marido me dava uma pensão que eu gastava toda com bebida. Eu atrasava aluguel, mesmo ele dando a pensão em dia, mesmo separado, ele se preocupava comigo, mas não aguentava ficar muito tempo. Mas eu tive uma amiga, desde a escola, ela é minha amiga até hoje, que falava para mim, para eu não ficar triste, que minha mãe ia sair dessa. Ela me falou que o pai dela também bebia muito. Só que o pai dela, quando eu conheci ela, o pai dela já tinha parado de beber, né? Aí o pai dela parou de beber e ela que falou pra mim que a minha mãe podia sair dessa. Até que um dia eu vi numa televisão, eu vi numa novela uma história de uma personagem que bebia, era uma professora, e que ela foi se afundando no álcool. E eu comecei a criticar, eu via e criticava a personagem. Até que um dia meu pai estava assistindo comigo, estava na minha casa e falou, você está indo pelo mesmo caminho que ela.
eu desabei em lágrimas, né? Eu não parava de chorar. Briguei com ele foi embora, expulsei ele da minha casa naquele dia, mas aquilo ficou na minha cabeça. No dia seguinte, eu falei para ele que eu precisava de ajuda sim, que eu não sabia o que fazer. E ele correu atrás, foi procurar ver, e ele viu que no Alcoólicos Anônimos tinha mulheres, e perguntou se eu queria. Chegou nos Alcoólicos Anônimos e minha mãe aceitou ir. E lá ela encontrou, né, outras mulheres também, viu que não tinha só homem no grupo, tinha outras mulheres com o mesmo problema. Eu não tenho tristeza quando eu lembro dessas coisas que aconteceram. Eu tenho muito orgulho do que ela conseguiu, porque eu sei que é uma doença. Hoje eu sei que é uma doença. É muito difícil a pessoa que tem essa doença, né, parar de beber. Então, precisa dessa ajuda. Ela conseguiu, com a ajuda, né, dos Alcoólicos Anônimos, esse grupo. Todo ano eu vou na troca de ficha dela, né, que Alcoólicos Anônimos tem disso, a troca de ficha. Cada ano que a pessoa fica sem beber, vai pegando uma ficha diferente. É muito legal mesmo isso, né? E eu vou com o maior prazer quando tem troca de ficha dela. E meu pai também vai na troca de ficha dela. A gente fica feliz de ver essa recuperação dela. E esse grupo de Al-Anon é um grupo voltado para os familiares, para amigos de alcoólicos, para saber como lidar com situações que a família fica perdida. É uma doença da família.